Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 15 de outubro. Antes de começar o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos te adorando. Como é bom te louvar, te agradecer, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador nosso, Salvador nosso. Pai querido, em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Ao estudarmos as profecias de Daniel, que o Senhor abra nossa mente, que o Senhor derrame o Espírito Santo, que o Senhor produza um reavivamento e uma reforma verdadeira na vida de todos nós. Pai eterno, orienta-nos com o Teu Santo Espírito ao abrirmos a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Vocês são bem-vindos a esta série que estamos fazendo, desvendando as profecias de Daniel. Eu aconselho você para que baixe os livros, as revelações de Daniel. Estes livros estão no nosso site apocalipserevelado.com. apocalipserevelado.com. De forma gratuita. Você pode baixar todos os livros que nós temos ali e pode ler estes livros. Se você desejar, você pode fazer uma cópia deles, imprimir para poder ler e grifar. E ali você poderá também imprimir ou baixar os livros Revelações do Apocalipse, que são 3 volumes. Portanto, queridos, as Revelações de Daniel e as Revelações do Apocalipse são 5 volumes. E você também pode baixar o livro Sétimo Milênio e também o livro Vícios Secretos. Todos estes livros estão grátis em forma de PDF para você baixar e poder ler e estudar e divulgar. Nós aconselhamos você também a se inscrever no canal, no nosso canal do YouTube, Samuel Ramos. Você estará ajudando a pregar a mensagem. Quando você se inscreve e quando você compartilha, você está ajudando a espalhar a mensagem de Deus, pregando o Evangelho através do YouTube. Queridos, vamos nos unir nesta missão de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Hoje nós vamos continuar estudando com vocês a profecia de Daniel, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Em Daniel, capítulo 1, nós estudamos com vocês, na última live, sobre Daniel capítulo 1, versos 1 e verso 2. Hoje vamos estudar o restante do capítulo 1 de Daniel. Abra sua Bíblia e vamos iniciar o nosso estudo. Vamos ler o verso 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Queridos, através de Jerusalém, Deus pretendia comunicar ao mundo a sua verdade. Mas o povo de Israel falhou no cumprimento da missão que Deus tinha para eles. Mas Deus não falhou. Deus não fracassou. Deus nunca falha, Deus nunca fracassa. Mesmo quando Israel falhou, Deus os usou, permitindo que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E aquilo que eles não fizeram, que era espalhar a mensagem de Deus, o Criador dos céus e da terra, no mundo todo. Aquilo que eles não fizeram como povo livre, agora eles fariam como um povo cativo. Porque Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia, a maior cidade do mundo, o centro do mundo. As atenções do mundo estavam voltadas para a Babilônia. Babilônia, a cidade dourada. Queridos, ali Deus colocou seu povo. E ali Deus colocou também jovens escolhidos, especiais, para dentro da corte de Babilônia fazer brilhar a luz da verdade. A luz de que Deus é o Criador dos céus e da terra e é o único Deus que pode ser adorado,
que merece ser adorado. Queridos, Deus não se deu por vencido. Por que é que Deus permitiu o cativeiro do seu povo, permitindo que eles fossem para a Babilônia? Deus tinha dois propósitos. Primeiro, Deus queria o arrependimento de Judá. E segundo, Deus queria propagar a verdade bíblica em Babilônia e no mundo todo. E por isso levou para lá o seu povo. Aqui nos diz que Nabucodonosor levou para a casa do seu Deus, lá em Babilônia, os vasos sagrados. Cerca de 5.469 objetos sagrados foram retirados do templo de Jerusalém e levados para a Babilônia. E ali ele colocou no templo de Marduk, popularmente conhecido como Bel. Esse era o nome mais popular do deus Marduk. Nabucodonosor estava convicto de que o seu deus Marduk era superior ao Deus de Israel. Mas aí estava o seu engano. Só Deus conhece o fim desde o princípio. E Deus permitiu que o próprio Nabucodonosor conduzisse seu povo, conduzisse os vasos sagrados para a Babilônia. Porque o fim desta história seria uma glória para o nome do Criador dos céus e da terra. Nós lemos aqui no capítulo 1, o verso 3. Aqui lemos: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Aqueles jovens escolhidos dentre os cativos de Judá não eram jovens comuns. Eles eram da linhagem de Israel. Eles eram dos nobres de Israel. Verso 4 diz: mancebos, ou seja, jovens, em quem não houvesse defeito algum. Jovens que fossem formosos de parecer. Jovens que fossem instruídos em toda a sabedoria. Então, antes deles serem feitos cativos ali em Babilônia, estes jovens, eles já eram instruídos. Eles já eram sábios. Eles já tinham entendimento, conhecimento, e aqui diz, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E agora o verso 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Certamente estes não eram os únicos jovens de Judá que foram feitos cativos, mas dentre os cativos, estes 4 jovens foram escolhidos para estarem dentro da corte de Babilônia, para ali viverem. Queridos, Deus os escolheu para uma missão especial, junto ao trono de Nabucodonosor. Queridos, a rota de Jerusalém até Babilônia era uma rota de mais ou menos 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros que foram feitos na base de 25 quilômetros por dia. Isto significa que eles levaram cerca de 2 meses nesta viagem, uma viagem a pé de Jerusalém até Babilônia. Ali, em Babilônia, o rei Nabucodonosor mudou os nomes dos jovens hebreus. A Bíblia diz aqui no capítulo 1, verso 7, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o nome de Sadraque, e a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o nome de Abednego. Mudou-lhes os nomes. Queridos, diante de Deus, os nomes têm uma relação direta com o caráter. Quando os pais colocam os nomes nos filhos, este era o costume bíblico. Quando os pais colocavam nome nos filhos, colocavam nomes que exaltavam Deus, colocavam nomes que determinavam o caráter que eles desejavam ver reproduzido nos seus filhos.
E nós queremos chamar a atenção agora para uma profecia que está em Isaías capítulo 39. Esta profecia de Isaías capítulo 39, versos 6 e 7, fala de que quando o rei Ezequias falhou em mostrar o verdadeiro Deus de Israel, quando veio aquela comitiva de Babilônia para visitar Jerusalém, para descobrir o poder que existia por trás deste povo, a comitiva de Babilônia veio até o rei Ezequias para conhecer o Deus de Israel. E Ezequias falhou em revelar e mostrar o Deus de Israel. Tanto é que Isaías perguntou para o rei Ezequias: que viram em tua casa, rei Ezequias? O que viram em tua casa? Você mostrou o seu palácio, você mostrou mobília, mostrou ouro, pedras preciosas, você mostrou o seu exército, mas eles não vieram em busca disso. Eles vieram em busca do Deus de Israel e você falhou, você não mostrou o Deus de Israel. E então, queridos, Deus deu uma profecia pela boca de Isaías. E esta profecia está em Isaías capítulo 39 e os versos 6 e 7. Esta profecia fala que Jerusalém seria destruída e que o povo de Deus seria feito cativo e levado para a Babilônia. E que, dentre aqueles descendentes da linhagem real, descendentes do rei Ezequias, alguns seriam escolhidos para serem feitos eunucos lá na corte de Babilônia. Queremos ler para vocês esta profecia, Isaías capítulo 39 e os versos 6 e 7. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 39 e os versos 6 e 7. Aqui nós lemos: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Verso 7. E dos teus filhos que procederem de ti, ou seja, da linhagem real, dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Será que esta profecia se cumpriu na vida de Daniel e os seus 3 companheiros? Certamente que sim. A profecia de Deus é exata. Por isso, estes jovens foram colocados na corte de Babilônia, na casa dos eunucos. Tudo indica que eles foram feitos eunucos, queridos. Entre os israelitas, os nomes dos filhos eram escolhidos sabiamente. Os pais hebreus atribuíam significado ao nome dado aos seus filhos. Frequentemente representavam traços de caráter que os pais desejavam ver reproduzidos nos seus filhos. Na Bíblia, Deus muda um nome quando muda também o caráter. Por exemplo, Jacó, que significa o enganador. Deus mudou o nome dele para Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus e saiu vencedor. Queridos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus quer mudar também o seu nome e o seu caráter. Por isso nós vamos receber, conforme diz lá em Apocalipse, nós vamos receber de Deus no céu uma pedrinha branca com um novo nome, de acordo com o nosso caráter. Um caráter que reflete Jesus Cristo. O rei esperava convencer estes jovens e torná-los adoradores do Deus de Babilônia. Por isso, o rei mandou mudar o nome deles. Queridos, o rei Nabucodonosor não somente mudou o nome destes jovens, ele estabeleceu uma dieta para que eles comessem a mesma comida do rei, bebesse o mesmo vinho do rei. Isso nós lemos em Daniel capítulo 1 e o verso 5. Daniel e os seus companheiros tinham uma boa desculpa para comer a comida do rei, porque eles ali não tinham liberdade, livre-arbítrio. Ali eles tinham que obedecer e se submeter aos mandos do rei Nabucodonosor e comer a comida que o rei determinou que eles comessem. Essa era uma imposição. Mas, queridos, os filhos de Deus, eles exercem a liberdade de escolha dada por Deus. E Daniel e os seus companheiros foram firmes,
no exercício da liberdade de escolha, escolhendo ficar ao lado de Deus e não se contaminar com as comidas intemperantes do rei Nabucodonosor. Aqui nós lemos no capítulo 1, verso 5, e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E agora nós lemos também no verso 8. O verso 8 diz: e Daniel assentou no seu coração. A Bíblia mostra que Daniel era o líder daqueles 4 jovens. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele foi firme, ele foi ousado. Nós, filhos de Deus, precisamos ser firmes, precisamos ser ousados, precisamos ser diferentes. Não podemos andar com a maioria, não poderemos andar no caminho largo, porque a maioria não irá para o céu. Os que irão para o céu são os que vivem e andam no caminho estreito. São pessoas ousadas, determinadas, são pessoas diferentes, que não se conformam aos padrões do mundo, não conformismo aos padrões do mundo. Somos do padrão celestial. O nosso padrão de conduta é o celestial. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Jesus Cristo gera em você a natureza santa de Jesus. Jesus Cristo nos transporta para o reino espiritual de Deus. E a nossa alegria é submissão a Deus, cumprindo a vontade do nosso Deus, custe o que custar, no comer, no beber, no vestir, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos. Queridos, em tudo em nossa vida permanece o padrão celestial. Por isso Daniel e os seus companheiros tomaram esta firme decisão de não se contaminar com a porção do manjar do rei. Por mais que fosse apetitosa aquela comida, uma variedade de comidas, muito vinho, eles não se submeteram a esta dieta alimentar. Eles pediram ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não comer aquela comida. Isso parecia uma ofensa. Na realidade era uma ofensa ao rei Nabucodonosor, mas eles não ousaram tomar tal decisão. Queridos, que exemplo de firmeza de princípio, que exemplo Deus nos deixou na vida destes jovens. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você não se conforme com a comida que o mundo come. Nós, filhos de Deus, nós temos um padrão bíblico naquilo que vamos comer, beber e vestir. Aqui a Bíblia diz no verso 9: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quando você toma a sua decisão, Deus faz a parte dele. Se fazemos a nossa parte, Deus fará certamente a parte dele. Como Daniel e os seus companheiros foram firmes na decisão de não se contaminar com a comida do rei, então Deus deu graça para Daniel diante de quem? Diante do chefe dos eunucos. E o verso 10: e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. E o verso 11: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, verso 12, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Por que Daniel não queria comer dos alimentos que o rei comia? Existiam várias razões. Primeira razão: os alimentos oferecidos na mesa do rei tinham sido oferecidos aos ídolos, aos deuses de Babilônia, e comê-los seria um ato de idolatria. Segunda razão: entre os alimentos colocados diante do rei havia carne de porco. Certamente carne de porco.
e de outros animais declarados na Bíblia como imundos, conforme Levíticos capítulo 11 e os versos 3 a 47, Levíticos capítulo 11, ali está a lista de animais imundos e animais limpos. Mas estes animais imundos faziam parte da mesa do rei. Terceira razão, até mesmo os animais limpos servidos à mesa do rei não eram mortos da maneira apropriada, deixando escorrer todo o sangue. Portanto, queridos, mesmo sendo carne de animais limpos, conforme Levítico capítulo 11, mesmo assim, eles não poderiam comer porque os animais não tinham sido mortos da forma correta, deixando o sangue sair todo. É proibido por Deus comer carne com o sangue. É proibido por Deus comer carne com a gordura animal. Deus proíbe. Deus diz que vai extirpar do seu povo. Isto está em Levítico capítulo 17. Abra sua Bíblia, em Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, aqui nós lemos no verso 10. Levítico capítulo 17 e o verso 10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Aqueles que comessem carne com sangue seriam extirpados do povo de Deus. Queridos, esta carne vendida nos açougues de hoje, estas carnes compradas pelo povo de Deus e carnes que eles comem, eles estão comendo carne com sangue, porque os animais não foram mortos da forma correta, não deixaram o sangue escorrer todo. E Deus diz, eu vou extirpar aqueles que comerem carne com sangue. E o verso 12, portanto tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue. Agora o verso 14. Não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne está no sangue. Porque a alma de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. Não é uma coisa simples ficar comendo carne com sangue. Queridos, Deus está muito claro ao falar, será extirpado do meu povo. Por isso, queridos, nós precisamos fazer uma escolha pelo regime que Deus criou para Adão e Eva, lá em Gênesis 1, 29. Abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e o verso 29. Veja aqui qual foi a dieta alimentar que Deus deu para Adão e Eva no jardim do Éden. Gênesis 1, 29 diz, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. Deus não deu carne de nenhum animal para Adão e Eva comerem no jardim do Éden. Nenhum animal deveria morrer para satisfazer o apetite de Adão e Eva. Aqui diz, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. A dieta alimentar de Deus para nós, original, é a de sementes, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Frutas, cereais, sementes. Esta é a dieta original dada por Deus no jardim do Éden, e que nós podemos praticá-la, implantá-la em nossa vida hoje, meus queridos irmãos. O desafio que foi feito para Daniel e os seus companheiros, esse desafio está sendo feito hoje para você e para mim. A história está se repetindo em nossa vida. Nós que pertencemos a esta última geração que está vivendo sobre a terra. É a nossa última geração. Nós vamos ver Jesus Cristo voltar. E Deus exige uma santidade de você e de mim, porque o nosso Pai é santo e Deus quer que você e eu também sejamos santos, queridos. Esse é o padrão de santidade que Deus tem para você e para mim. Por isso Deus nos deu uma reforma de saúde, para desenvolver em você e em mim a santidade dele, para dar para você e para mim a compreensão das profecias de Deus, para que a nossa mente possa entender a palavra de Deus. É impossível entender
todas as verdades que Deus tem para revelar, se a nossa mente estiver bloqueada pela intemperança, pelo comer carne com sangue, queridos, Deus exige de você e de mim abstinência daquilo que é prejudicial. Deus exige de você e de mim temperança naquilo que é saudável. Temperança é a forma moderada de comer aquilo que é saudável. Aquilo que é prejudicial não é temperança, é abstinência, é abster-se totalmente daquilo que é prejudicial. Daniel escolheu não comer os alimentos que afetariam as células do seu cérebro e bloqueariam a sua mente e o seu juízo. Tivesse Daniel desejado, ele teria uma boa desculpa para mudar de hábito alimentar, porque ele agora era um escravo em Babilônia, mas ele colocou no coração buscar a aprovação de Deus em primeiro lugar, acima da aprovação do rei de Babilônia. Daniel e os seus companheiros queriam a aprovação de Deus, portanto, foram firmes na integridade, fossem quais fossem os resultados, decidiu ser diferente. Os que vivem no tempo do fim, esta última geração, está falando de nós. As pressões do conformismo serão fortes. A pressão para nos conformarmos com o mundo, mas Deus espera ver em você e em mim a mesma lealdade de Daniel e os seus companheiros. Deveremos ficar ao lado do que é correto, porque é correto, e não nos deixarmos mudar pelas circunstâncias. Quais as vantagens do vegetarianismo? Será que existem vantagens do vegetarianismo? Não são somente os adventistas do sétimo dia que propagam as vantagens do vegetarianismo. Pessoas ateias, pessoas que não creem em Deus, muitas delas, milhares delas são vegetarianas. Por quê? Porque existe uma vantagem da dieta vegetariana. E queridos, Deus não escolheria algo ruim para os seus filhos? Aqui no capítulo 1 de Daniel e o verso 12, nós lemos: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Água em abundância. Não é Coca-Cola não é Guaraná, não são bebidas intoxicantes, nem bebidas alcoólicas, nem cerveja, nem vinho, mas é abundância de água. A bebida provida por Deus para os seus filhos. E o que mais? Legumes a comer. A palavra hebraica aqui para legumes é zeroim. É a mesma palavra usada por Deus lá em Gênesis capítulo 1, verso 29. O texto que nós já lemos em Gênesis 1, 29, que fala da dieta alimentar no Jardim do Éden, criada por Deus para Adão e Eva, ali a palavra é zeroim. E aqui Daniel usa a mesma palavra, zeroim, que significa legumes, mas não só legumes, mas todas as sementes, todas as frutas. Queridos, essa é a dieta alimentar criada por Deus para você e para mim, nesta última geração, para desenvolvermos a santidade que Deus quer. Eu quero ler para vocês um texto que encontrei para vocês no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Este livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar, eu aconselho você a ler, a estudar, a sublinhar. Leia com a sua esposa, leia em família, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Eu quero ler um texto deste livro que está na página 419. Na página 419 diz: na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Água pura, em abundância. Seu uso devido promove a saúde. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundantemente, a água ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. Água em abundância, meus queridos. Agora, outro texto do mesmo livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 81. Aqui lemos: cereais e frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Quando a Leila e eu tínhamos apenas
17 para 18 anos, 18 aninhos de idade, nós decidimos pela dieta alimentar criada por Deus, o vegetarianismo. E queridos, que bênção isso resultou na nossa vida, na vida dos nossos filhos, da nossa família. Eu quero ler de novo, página 81, Conselho sobre o regime alimentar. Cereais e frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que designara para que a raça comesse. Era contrário ao plano de Deus que qualquer outra criatura tivesse a sua vida tirada. Não devia haver morte no Éden. Os frutos das árvores do jardim eram o alimento que as necessidades do homem requeriam. Isso está no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 81. E agora, queridos, na página 380 do mesmo livro, verduras e frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. Como é que é? Vou ler de novo. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Você pode estar pensando, mas no Antigo Testamento eles comiam as carnes limpas? Jesus Cristo comeu peixe. Queridos, nós não estamos falando do Antigo Testamento, nós não estamos falando dos dias em que Jesus viveu na terra, nós estamos falando da última geração. Não pense que Deus vai requerer desta última geração o mesmo que requereu do povo de Deus que viveu no Antigo Testamento ou nos dias de Jesus. Esta última geração, Deus tem um padrão mais elevado. Mais elevado. Queridos, os 144 mil serão escolhidos desta última geração. Deus quer um povo santo vivendo na terra nesta última geração. Um povo que vai receber o selo do Deus vivo. Um povo que vai viver à vista de um Deus santo, sem um intercessor no céu. Um povo que vai romper com o pecado e decidir parar de pecar pecados voluntários e conscientes. Deus elevou o padrão espiritual agora nesta última geração. Deus não baixou o padrão espiritual, Deus elevou o padrão espiritual. Por isso a reforma da saúde é uma verdade presente para os nossos dias. Não fique olhando para o passado para descobrir o que você deve comer ou beber. Olhe para as revelações de Deus, a verdade presente para os nossos dias, para a última geração. Verduras, frutas e cereais. Conselho sobre o regime alimentar, página 380. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. E ainda, queridos, no mesmo livro, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 380 e 381, nós lemos: entre os que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus, o comer carne será, afinal, abandonado. Isso é taxativo. Entre os que estão aguardando a volta de Jesus, o comer carne será abandonado. A carne deixará de fazer parte da sua alimentação. Aleluia, aleluia e aleluia. Vamos deixar de matar os animais para saciar nosso apetite? Vamos sim comer daquilo que Deus produziu através da terra. Sementes, plantas, frutas, cereais, nozes, castanhas e abundância de água. Agora, queridos, leia comigo o capítulo 1 e o verso 15 a 17. Capítulo 1, verso 15 a 17. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Não foi por acaso, não foi por sorte, mas foi pela bênção de Deus, porque a bênção de Deus repousa sobre aqueles que obedecem às leis da saúde criadas por Deus.
E aqui diz, e ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava o quê? Legumes, zeroim, sementes, frutas, plantas, nozes, castanhas. E o verso 17. Ora, a estes 4 mancebos, 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Queridos, que maravilha! Deus honra a sua palavra. Quando você empenha em obedecer a Deus, praticar a dieta original que Deus deu, Deus honra a sua palavra. Deus os recompensou com sabedoria. Hábitos físicos, queridos, corretos, promovem a superioridade mental. Isso está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 28 e 29. Leio de novo. Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Faculdade intelectual, força física e longevidade dependem de leis imutáveis. Deus sempre honra o direito, a forma ereta, o passo firme, elástico, a agradável fisionomia, os sentidos apurados, o hálito incontaminado. Tudo isso era um certificado de bons hábitos, insígnia da nobreza com que a natureza honra os que são obedientes às suas leis. Queridos, Deus quer honrar você nesta última geração, mas Deus requer de você a santidade que é dele. Ele quer dar para você a santidade dele. E Deus quer fazer de você um reformador. E então fazer de você um reavivador. Primeiro Deus nos faz reformadores. E então reavivadores. Porque reforma e reavivamento andam juntos. Agora leiam comigo Daniel capítulo 1, verso 18 a 20. E ao fim dos dias, cerca de 3 anos, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos. 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E ali esteve Daniel até o 1º ano do rei Ciro. Foi longa a vida de Daniel no reinado de Nabucodonosor e depois também no reinado de Ciro, da Medopérsia. Ali permaneceu Daniel como uma testemunha fiel e verdadeira. Queridos, na experiência de Daniel e os seus companheiros, evidencia-se o exemplo da vitória da temperança sobre a tentação para condescender com o apetite. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios, errôneos, resultam num pensar e num agir impróprios também. Isto está no livro Conselhos sobre Saúde. Conselhos sobre Saúde, página 134. Vou ler de novo. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios. Num agir e pensar errôneos. Se você come e bebe de forma errônea, você vai pensar e agir de forma errônea. O alimento que comemos determina a qualidade do nosso sangue. Conselho sobre o regime alimentar, página 64. O sangue impuro embota seguramente as faculdades intelectuais e morais. E na página 59, diz que a força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando, se houvessem triunfado nesse ponto,
teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. O que é que Deus está falando aqui no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 59? Se você obtiver, pela graça de Jesus, a vitória sobre o apetite, o domínio do apetite, você obterá a vitória sobre todo e qualquer outro pecado. Pense nisso. Pense nisso. Adão pecou pelo apetite. Jesus Cristo iniciou seu ministério no deserto da tentação, dominando o apetite através de 40 dias de jejum. A primeira tentação de Satanás para Jesus no deserto foi: transforma estas pedras em pães. Era uma tentação porque Jesus podia transformar pedras em pães. E era uma tentação porque Jesus estava morrendo de fome depois de 40 dias sem comer. Por isso, queridos, o apetite precisa ser vencido. Jesus Cristo começou exatamente onde Adão falhou. E Jesus Cristo quer que você também seja vitorioso no domínio do apetite. Por isso eu leio de novo, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 59. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando, se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Qualquer outra tentação de Satanás poderá ser vencida se você, em nome de Jesus, desenvolver o domínio do apetite. A condescendência com o apetite tira o vigor físico e a clareza intelectual e o poder espiritual. Deus disse em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Ali Deus diz: aos que me honram, eu honrarei. Queridos, o livro de Daniel começou com um aparente fracasso para Deus e para o seu povo. Mas Deus não conhece fracassos. O aparente fracasso era uma vitória do nosso Deus. Aos olhos humanos, o Deus de Babilônia estava vencendo, mas Deus é o grande vencedor. Em apenas 3 anos foram suficientes para provar quem é o vencedor. Existem muitas aparentes vitórias, queridos. Mas nós não queremos aparentes vitórias. Nós queremos vitória. Vitória eterna. E a vitória eterna é em Jesus Cristo. É em obediência aos mandamentos dele. Não somente os 10 mandamentos, mas obediência também aos mandamentos da lei da saúde. Deus escreveu as leis da saúde. E Deus escreveu também a lei moral, os 10 mandamentos. E nós, em nome de Jesus, seremos obedientes a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Rick era um jovem que gostava de apreciar o voo das águias. E um dia ele estava apreciando o voo de uma águia. E de repente ele percebeu que aquela águia mergulhou no matagal. E quando ela levantou o voo, ela levava consigo uma presa. Rick continuou observando aquela águia e percebeu que ela estava voando com dificuldade, quase sem rumo, segurando a presa. Depois de um tempo, ele percebeu que a águia começou a descer, ainda segurando a sua presa, mas ela começou a descer e caiu abruptamente. A curiosidade de Rick fez com que ele corresse até o lugar onde a ave tinha caído. E ali estava a águia espatifada no chão. Ali, queridos, ele viu o que aconteceu. Aquela poderosa águia tinha apanhado como presa um animalzinho chamado furão. Um dos mais terríveis roedores das montanhas. E quando ela carregava aquele furão vítima, o furão roeu a barriga da ave, a ponto de lhe tirar os intestinos. E ela caiu, espatifou-se no chão. A aparente vitória da águia provou-se uma verdadeira derrota. Queridos, a destruição de Jerusalém também, a destruição do templo, o fato do povo de Deus ser levado cativo para a Babilônia, uma aparente vitória para Satanás, uma aparente derrota para o povo de Deus. Mas
Deus não conhece derrotas, Deus não conhece fracassos. Mais uma vez, ali dentro de Babilônia, na corte, ficou provado que Deus é o vitorioso. Para os que vivem agora nesta última geração, você e eu, que estamos vivendo no tempo do fim, o conflito entre o bem e o mal será mais intenso. E o padrão espiritual de Deus, de santidade, foi elevado. Elevado, porque Deus é santo, ele diz, porque eu sou santo, sede vós também santos. Queridos, Deus quer de você e de mim a mesma decisão e firmeza de princípio de Daniel e os seus companheiros. Não beberemos do vinho de Babilônia. Vivemos num tempo em que Babilônia está viva, dando a beber a todas as nações e a todas as igrejas o vinho da sua prostituição, as suas doutrinas erradas, impondo diante do mundo as festas pagãs. As festas pagãs sendo comemoradas por todas as igrejas cristãs, até mesmo a nossa. Queridos, Deus quer um padrão de santidade diferente em você e em mim. A Jerusalém de Deus venceu naquele tempo e Babilônia foi derrotada. E a Jerusalém de Deus hoje representa o Israel espiritual de Deus. O remanescente fiel de Deus hoje é você. E Deus vai nos fazer vitoriosos. Por isso, queridos, em Filipenses capítulo 4, verso 13, nós dizemos, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele é o vencedor. Você e eu somos mais do que vencedores. Repita, em nome de Jesus Cristo, eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Que Jesus Cristo dê para você o Espírito Santo. Que o Espírito Santo gere em você a natureza santa de Jesus Cristo. E que você tenha uma mente de vencedor e que seja uma testemunha fiel e verdadeira nesta última geração que verá Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu com poder e glória. Amém? Aleluia e aleluia. Deixo com você a bênção do meu Jesus e a paz que só Ele tem para dar. Amém.